Bom dia, turma. Vamos para o módulo 24. Pesquisas. Objetos de conhecimento. Representação gráfica. Pesquisa amostral e pesquisa censitária. Medidas de tendência central nos gráficos. Situação-problema. E etapas de uma pesquisa e construção gráfica. No ano de 2019, a Prefeitura da cidade de São Paulo realizou uma pesquisa para mostrar a condição das pessoas em situação de rua. Veja a seguir alguns dos gráficos que fizeram parte dessa pesquisa. Então, fizeram um gráfico em relação a sexo, em relação à faixa etária, em relação à cor, raça e etnia, e a evolução de quantidade de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo em relação a 2000, 2009, 2011, 2015 e 2019. É possível perceber que a maioria da população da cidade de rua em São Paulo são homens. A maioria das pessoas que constituem esse grupo é parda e a idade predominante é de 31 a 49 anos. Ainda é possível perceber que essa população saltou de 8.706 em 2000 para 24.344 em 2019. Um aumento de aproximadamente 300% no período, segundo o censo realizado pela Prefeitura de São Paulo. O total da população de rua, 11.693, estão acolhidos em centros de atendimento municipais e 12.651 vivem realmente nas ruas da capital. Como vimos, os gráficos podem ser usados para mostrar resultados de uma pesquisa, assunto que será abordado neste módulo. Representação gráfica. Os gráficos são instrumentos de análise e interpretação de dados. Eles aparecem nos mais variados veículos de comunicação: pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, economia, agricultura, saúde. São alguns exemplos de assuntos em que os gráficos assumem um papel fundamental para explicar e mostrar com facilidade e rapidez os resultados que determinadas situações de estudo. Veja os diferentes tipos de gráficos a seguir. Então, temos aqui gráficos de barra. É um tipo de gráfico mais comum, normalmente mostrado em dado de quantitativo sobre diferentes variáveis. A barra pode ser representada horizontal ou na vertical. Então temos aqui essa de barra, previsão de crescimento econômico nas economias emergenciais e desenvolvimento em 2019. Então temos aqui os valores de porcentagem, cada tamanho dessas barras. E do outro lado aqui, a alfabetização das crianças do Brasil. Então, taxa de alfabetização de crianças por idade. Então está aqui, porcentagem, as suas idades. Gráficos de setores.
O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza ou ainda gráfico circular, é a representação em uma circunferência em que os valores de cada item estatístico são proporcionais às suas respectivas frequências, que normalmente são indicados em porcentagem. Então a gente tem aqui, e aí ele mostra, esse gráfico é sempre assim, ele é um círculo, aí dividido em várias fatias, tá? E aí ele tem uma legenda em relação a cores para dizer o nome de cada um. No caso, a gente tem aqui, ó, o vermelho, eólica, quer dizer, matriz energética brasileira, quer dizer, energia de vento. Então, 3,5. Então, esse pedacinho aqui vale 3,5. Temos aqui também outro exemplo, o verde, gás natural, 12,9. Maiorzinho. Então, conforme o tamanho da porcentagem, é o tamanho da fatia. Outro exemplo aqui, ó, consumo final de energia por fonte, 2015. Então, dá um exemplo aqui, ó, o vermelho de novo, a etanol, 6,1. Então, esse pedacinho aqui, 6,1. E por aí vai. Conforme as cores aqui, representa aqui o seu tamanho. Gráficos de linha. No gráfico de linha é possível perceber a variação dos dados a partir da evolução de uma determinada grandeza. Então, gasolina e diesel. Preço médio do litro nos postos ao longo dos anos. Então, aqui tem os meses, né, ao longo do ano, e aí ele tem a linha, ele faz um caminho de sobe e desce, mostrando se teve um aumento ou se teve uma queda, e é sempre uma comparação, fica mais fácil. Esse aqui é um dos mais usados, é na política. Histograma. O histograma é uma representação gráfica muito semelhante ao gráfico de barra vertical. Ele é, em geral, usado para representar os valores assumidos por uma variável de quantidade, quando estes são reunidos em grupos que representam um intervalo. Então, no caso aqui, ele é parecido com o de barra. A diferença é que todas as barras são juntas uma da outra. Já o de barra, ele tem um espaço em cada barra. Pesquisa amostral e pesquisa censitária. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realiza de 10 em 10 anos o censo, com o objetivo de conhecer e entender as necessidades e características da população brasileira, como educação, idade, renda, trabalho, moradia e entre outras questões importantes a serem pesquisadas. A pesquisa busca envolver toda a população, portanto, é uma pesquisa censitária. Um dos objetivos da pesquisa estatística é conhecer a opinião de determinado grupo de pessoas sobre algum tema, com suas preferências dos momentos de lazer, produtos de consumo, a intenção de voto num candidato,
o time de futebol preferido e entre outros. Para essas pesquisas, normalmente, escolhe-se um grupo de pessoas, pois pesquisar todas elas levaria muito tempo. Esse tipo de pesquisa recebe o nome de pesquisa amostral. Então, quer dizer, pesquisa censitária é quando trabalhamos com toda a população. Quer dizer, eu quero fazer uma pesquisa em relação à cidade de Araruama. Então, vou pesquisar todo mundo. Eu quero fazer uma pesquisa só para o bairro do centro da cidade. Então, é pesquisa amostral. Quando a gente fala em relação à cidade toda, é o censitário. A pesquisa amostral pode ser realizada em 3 maneiras diferentes. A amostragem aleatória, também conhecida como amostragem simples ou ao acaso. É aquela em que os elementos são sorteados no grupo a ser pesquisado. São escolhidos algumas pessoas. A amostragem sistemática é quando a população está ordenada segundo uma posição ou uma lista. Os elementos são escolhidos conforme o critério ou o fator de repetição. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral em que fosse escolhido algumas pessoas das maiores capitais do país. A amostragem estratificada, quando a população pode ser dividida em grupos, escolhem-se indivíduos de cada grupo de forma aleatória. Por exemplo, uma pesquisa a menores cidades do país. Etapas de uma pesquisa. Para iniciar uma pesquisa, faz-se necessário definir o tema, o que se pretende pesquisar e a população que atenderá os objetivos da pesquisa. Nessa população pode ser amostral, ou seja, um par de uma parte de grupo em questão. Assim teremos uma pesquisa por amostra. Pode ser 2 tipos de pesquisas. Qualitativa. Trabalha com informações não estatísticas, levantadas por opiniões, observações de uso, experiências e hábitos. É formada por questionário de respostas abertas ou por tarefas específicas em que o comportamento do usuário pode ser diversificado. Quantitativo. Trabalha com informações estatísticas e mesuráveis em números. Nesse tipo de pesquisa, as respostas devem ser únicas para cada tipo de questão. Após definir o tema, a população, é importante criar o questionário, a entrevista ou ainda o roteiro de tarefa para a pesquisa. A pesquisa pode ser aplicada por telefone, presencial ou virtualmente, por meio de e-mail ou site que disponibilizam formulários. De posse dos dados levantados, é preciso tabulá-los e analisá-los.
Com os resultados, será possível produzir um relatório final. Os passos de uma pesquisa são escolher o tema, definir a população, elaborar o questionário, entrevistar ou observar, organizar dados, quer dizer, fazer tabelas ou gráficos, e produzir um relatório. Exemplo: os alunos do 8º ano fizeram uma pesquisa amostral na escola para saber quantos alunos gostam de ler e quantos livros eles leram no ano. Então fizeram uma tabela separando por idades, sexo, se gosta de ler e a quantidade que já leram no ano da pesquisa. Então, repare, tem 12, não está em ordem, 12, 12, 13, 14, 16, 12, 13, 14, 16, 15, 13, não está em ordem. F ou M, feminino, masculino, sim ou não, e a quantidade de números. Para a organização, pode ter o objetivo de saber qual é a idade dos alunos que mais gostam de ler. Assim, a tabela deve ser elaborada com foco de idade. Então, quer dizer, organizando em ordem as idades. 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14. Botar em ordem crescente, do menor para o maior. Considerando os grupos por idade, podemos contar quantos alunos há em cada grupo e verificar o percentual de alunos que gostam de ler. Assim, é possível dizer: no grupo de 12 anos, aproximadamente 67% gosta de ler. No grupo de 13 e 14 anos, 50% gosta de ler. No grupo de 15 anos, 60% gosta de ler. No grupo de 16 anos, apenas 20% gostam de ler. Portanto, o grupo que mais gosta de ler é o de 12 anos. A organização pode ter o objetivo de saber qual é o sexo dos alunos que mais gostam de ler. Assim, a tabela deve ser elaborada com foco no sexo. Então, ficou primeiro feminino, depois masculino. Então, quem está na ordem é a parte do sexo. Considerando o grupo por sexo, é possível dizer que foram entrevistadas exatamente 10 pessoas do sexo feminino e 10 pessoas do sexo masculino. A maioria dos leitores é do sexo feminino, que correspondendo a 60%, e do sexo masculino a 40%. Portanto, de acordo com a pesquisa, as mulheres leem mais do que os homens. Outra forma de organização pode ser geradas com a quantidade de livros por idade ou sexo. Construindo gráficos. Gráficos de barra. A tabela a seguir mostra a estimativa de população brasileira em 2019. Então, estimativa da população brasileira em 2009, dividida em regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E aí está as populações de cada um. Considerando com os dados da tabela de mesma natureza, o gráfico mais adequado para a representação desses dados é o gráfico de barra. Veja, quer dizer, ficou conforme
A quantidade é o tamanho da sua barra. É possível dizer que a população do observação no gráfico é mais rápida do que a da tabela. Assim, podemos produzir um breve relatório baseando no gráfico. Perfeitamente. Lá estavam os 5 nomes e eu tinha que ver qual é o dos números mostrava o maior. Aqui não. Você olhou a barra, já sabe que o Sudeste tem a maior população. A região Sudeste é a mais populosa do Brasil. Segunda é a região Nordeste. A região Sul aparece em terceiro lugar. Em seguida, a Norte e o Centro-Oeste é a menos populosa. Para construir um gráfico de barra, devemos seguir as etapas. Inicialmente, traçar 2 eixos perpendiculares. No eixo horizontal, indicar o grupo das colunas com o mesmo tamanho, como no caso das regiões brasileiras. E em seguida, com uma régua, no eixo vertical, marcar a quantidade de pontos, considerando determinada escala, que no caso do gráfico de população da região é de 20 milhões. Por fim, construir os retângulos correspondentes e inserir o título e fonte. Gráfico de setores. Se na tabela anterior acrescentarmos a taxa percentual de cada região, temos informações para construir um gráfico de setores. Então agora a gente tem a porcentagem de cada região. E aí fica fácil de fazer o nosso gráfico de pizza ou o gráfico circular. E aí uma legenda mostrando as cores que indica cada região para podermos saber que região é a verde, que região é a azul claro, que região é azul escuro, que região é a roxa e que região é marrom. Considerando o gráfico, é possível dizer que a soma da população da região norte com a região sul equivale aproximadamente à população da região sudeste. Quer dizer, pegar a nordeste com a sul vai dar 41. Então chega quase ao sudeste. Os gráficos de setores ou circulares são utilizados para representar as relações entre as partes de um todo. Em geral, usam-se taxas percentuais para relacionar as partes, de modo que a soma de todos os valores é 100%. Observe as etapas de construção de um gráfico de setores. Para representar em um gráfico de setor, podemos começar calculando a porcentagem de cada dado. A porcentagem de cada dado é representada ao todo, determina o ângulo que indica o setor de gráfico. Depois, com o auxílio da régua e compasso transferidor, constrói a circunferência e nela representa o setor de cada dado. Por fim, insiram-se o título e a fonte. Gráfico de linha. Os gráficos de linhas são utilizados, em geral, para mostrar a variação de alguns fenômenos durante determinado tempo. Veja na tabela a seguir
faturamento de uma loja durante 6 primeiros meses do ano. Então, temos de janeiro a junho e o faturamento. E aí o gráfico vai mostrar se houve aumento, se houve queda, aumento, conforme o que a tabela mostra. Considerando o gráfico, é possível dizer que o faturamento cresceu nos 3 primeiros meses, caiu no quarto e voltou a crescer nos 2 meses seguintes. Observe as etapas para construir o gráfico de linha. Considera-se um sistema de coordenadas cartesianas. No eixo X, mostra-se a variação do tempo. Por exemplo, no eixo Y, mostra-se a variação de valores. Por exemplo, marcam-se os pontos considerados os valores de cada mês e com a régua faça a união dos pontos. Por fim, insira-se o título e a fonte. Medidas de tendências central dos gráficos. Para o trabalho como moda, mediana e média, temos como ponto de partida o gráfico a seguir. Moda é o valor que ocorre de maior frequência de um conjunto de valores. No caso do gráfico em questão, a maior frequência é o 18, referência aos alunos que têm 13 anos. Portanto, moda é igual a 13. Mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo por uma ordem crescente ou decrescente. Quando o conjunto tem quantidades pares de valores, a mediana é dada pela média aritmética dos 2 valores centrais. Quando o conjunto tem a quantidade ímpar de elementos, a média é dada por um número que ocupa a posição central do conjunto de elementos. No gráfico, tem 72 alunos, pois há 12 alunos com 11 anos, 13 alunos com 12 anos, 18 alunos com 13 anos, 16 alunos com 14 anos e 13 alunos com 15 anos. Com o conjunto de dados está ordenado por idade, apresenta uma quantidade par de elementos, 72. A mediana será calculada pela média aritmética de idade de alunos que encontram-se na posição central. Por isso, precisamos fazer 72 dividido por 2 dá 36. Portanto, os valores centrais estarão na posição 36 e 37. Observe que os alunos que estão na posição 36 e 37 no gráfico pertencem à coluna dos alunos que têm 13 anos. Então, a mediana vai ser 13 mais 13 dividido por 2, que vai dar 26 dividido por 2, dá 13. Então, a mediana vai ser 13. Então, média aritmética é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Por exemplo, considerando apenas os valores das idades dos alunos, média aritmética vai ser 11 mais 12 mais 13 mais 14 mais 15, 15 números, então dividido por 5. E aí, somando tudo, dá 65, dividido por 5, dá 13. Então, a média aritmética é igual a 13 anos. Média aritmética ponderada, ou somente média ponderada.
MP. É calculada adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso e dividindo o resultado pela soma de seus pesos. Então, para saber a média da idade dos alunos dessa escola, faz pela média ponderada. Então, aqui vai ser 11 alunos que tem 12, 12 alunos que tem 13, 13 alunos, 13 anos tem 18 alunos, 14 anos tem 16 alunos e 15 anos tem 13 alunos. Então, esses valores 12, 13, 18 e 16 e 13 vão ficar embaixo para ser somado. Então, multiplicamos tudo em cima. 11 vezes 12 dá 132, 12 vezes 13, 156, 13 vezes 18, 234, 14 vezes 16, 222 e 15 vezes 13, 195. E aí somamos a parte de cima, que dá 941, e somamos a parte de baixo, que dá 72. Dividindo os dois, vai dar aproximadamente 13,7. Assim, é possível dizer que a média ponderada de idade de alunos do centro esportivo é aproximadamente de 13 anos. A amplitude é calculada fazendo a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dos elementos de um conjunto de dados, ou seja, A, que é a amplitude, é igual ao valor máximo menos o valor mínimo. Para calcular a amplitude das idades, por exemplo, é necessário ordenar os valores das idades que estão no gráfico. Então, descobrimos aqui que o maior é 15 e o menor é 11. Então, A é igual valor máximo menos valor mínimo. A é igual a 15 menos 11. E aí a amplitude vai ser em relação a 4 anos. Perceba que a amplitude é menor que a média. Isso pode indicar que há pouca variação de dados. Se a amplitude fosse maior que a média, isso indicaria que existe uma alta variação de dados. Situação problema. Veja na tabela abaixo que indica a quantidade de gols de um jogador de futebol durante a atuação no time do bairro Bela Vista. Então, gols de um jogador durante o campeonato de futebol no time do bairro Bela Vista. Então, em 94 fez 1, 95 fez 3, 96 fez 4, 96 7 fez 15, 98 5, 99 9, 2002 11, 2003 3, 2004 8, 2005 1, 2006 7 e 2011 nenhum. Qual o gráfico mais adequado para apresentar esses dados? Com base no gráfico, determine a moda, a média e a mediana da quantidade de gols desse jogador durante a sua participação do time de bairro. Produza um relatório a partir do gráfico. Então vamos lá. Primeiro, o gráfico mais adequado é o de linha ou de barra. O de linha mostra que é baseado em um período de tempo. Então podemos usar o de linha e aí mostrar as subidas e descidas em relação aos gols, ou mostrar o gráfico de barra, que mostra, conforme o tamanho da barra, a quantidade de gols que ocorreu.
A moda é 15 gols, pois foi a maior quantidade de gols feita no campeonato. Para calcular a mediana, é preciso colocar em ordem crescente a quantidade de gols. Então ficou 0, 1, 1, até chegar ao 15, que foi o maior. São duas posições, portanto, é preciso calcular a média entre os valores. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente pega os dois do meio. A posição 6 e a posição 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É o 4 e 5. Soma os dois e divide por 2. 4 e 5 dá 9, divide por 2, 4,5. É a mediana. Para calcular, para saber a média, vamos usar a média aritmética, que é a simples. Pega tudo, soma e divide pela quantidade de números. São 12 números, então vai dividir por 12. Somando tudo dá 67, dividido por 12, vai dar aproximadamente 5,6. Então, assim é possível dizer que o jogador marcou, em média, 5,6 gols, considerando os anos em que o jogador jogou no time do bairro. No caso do cálculo da média e mediana, que são muito semelhantes, para compreender a tendência central desse conjunto de números, considere-se a mediana, pois a média é influenciada por valores individuais, que são muito maiores ou menores, como o 15 e o 0, tendo em vista os demais valores. Assim, a mediana é uma medida melhor de representar esse conjunto de dados. Para a produção do relatório, é interessante em que se tenha mais informações sobre o jogador, detalhes de sua vida e carreira. Observando o gráfico, é possível dizer que esse jogador, durante a sua carreira, participou 12 anos de jogos pelo time do bairro Bela Vista, com alguns aspectos, como 2000 e 2001 e de 2007 e 2010, suas ausências podem ter relacionadas a contusões ou ainda ele pode não ter sido chamado pelo time do bairro. Sua maior participação aconteceu em 1997, quando marcou 18 gols, e sua média de gols é aproximada em 4,5, considerando os anos que participou dos jogos do time do bairro do Bela Vista. Exercícios. Questões do livro. Página 359, questões 1 e 2, 360, questões do 3 ao 5 e 361, questões do 6 ao 8. Fazer os cálculos no livro, caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Por hoje é só e até a próxima.